Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu grande amor, Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ensina-nos a olhar para aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Para aquilo que é eterno. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor, ao longo desse mês, falou muito conosco sobre esse livro, né? O Deus presente que se oculta. Senhor Jesus, por mais que Ele pareça oculto, Ele tem um plano no coração dEle. E Ele tem se feito presente em nossas vidas a cada momento. Senhor Jesus, esse final do livro, né, irmãos? O livro ele tem dois principais focos, a vida de Ruth e o livro de Ruth, a vida de Esther e o livro de Esther. E quando a gente olha esses dois livros, eles trazem um sentimento muito forte para a gente. Eu queria ler com os irmãos Ruth. Senhor Jesus, Ruth capítulo 1. Senhor Jesus, o versículo 16. Vamos ler junto? Ruth 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos ler essa última frase bem forte, amém? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, esse é o sentimento que tem que permear nosso coração. Nós temos um Deus e nós temos um povo. E nós amamos a Deus. E nós amamos o povo de Deus. Senhor Jesus, o livro de Esther, ele traz o mesmo sentimento. Quando a gente vê Esther, cronologicamente, ele está situado entre Esdras e Neemias. O Senhor, devido à rebeldia do povo, permitiu que ele fosse exilado para a Babilônia. E ali na Babilônia, o povo foi escravizado. Mas o Senhor, aos poucos, foi restaurando o povo de Israel. E o Senhor foi chamando o povo de Israel de volta para a terra que Ele havia prometido. E isso começa acontecendo com Esdras. E Esdras vai até lá, com um povo que estava na Babilônia. E ele lança o alicerce do templo. E ele começa a reedificar o templo. Mas o povo se perdeu. O povo ele perdeu o encargo naquele momento. Por vários fatores. Que depois o Senhor vem usar Ageu, o Senhor vem usar Zorobabel, Zacarias, para restaurar o sentimento do povo pela casa de Deus. E aí o Senhor depois vem concluir essa obra no livro de Neemias, que é quando ele restaura o muro para que o templo pudesse ser um lugar totalmente consagrado para o Senhor. E nesse intervalo, irmãos, está Esther. Nesse contexto de que uma parte foi reedificar a casa de Deus. Nesse contexto de que eles desanimaram. Nesse contexto de que alguns ficaram ainda na Babilônia. O Senhor vem usar Esther para alertar o povo
e para restaurar no povo o sentimento do povo de Deus. Senhor Jesus, o livro de Esther, irmãos, ele tem alguns personagens que no livro que nós lemos, o Senhor nos ajudou por meio dessas pessoas para que nós possamos enxergar a nossa realidade. Senhor Jesus, ali tem a pessoa do rei, que é Assuero. Ali tem a pessoa da rainha Vaste. Ali tem a pessoa de Amã. Ali tem a pessoa de Esther. E ali tem a pessoa de Mordecai. Senhor Jesus, há algumas coisas interessantes nesses nomes, irmãos. Vaste significa linda, bela, mas era só por fora. A hora que o rei precisou, ela não estava presente. O Senhor tem nos chamado. O nosso rei tem nos chamado. Será que a nossa condição é de Vaste? É só uma beleza aparente? Ou quando Ele nos chama, nós estamos à disposição dEle? Havia ali também a pessoa de Amã, que o nome é magnífico. Aparentemente é tudo bom, mas é aquela pessoa que quer destruir o povo de Deus. E há ali, graças ao Senhor, Esther e Mordecai. O nome original de Esther é Hadassa, que quer dizer murta. É algo pequeno, é um pequeno arbusto, aparentemente desprezível. O nome de Mordecai é homem pequeno, aparentemente desprezível. Quando nós decidimos escolher o Senhor e servir ao Senhor, irmãos, quando nós decidimos que Ele é o nosso Deus, que nós fazemos parte do povo de Deus, o mundo olha para a gente com desprezo. O mundo olha para a gente, esses daí são tolos, mas nós sabemos o Deus que servimos. O mundo pode oferecer tudo, mas Ele é meu Deus, e Ele é o meu quião eterno. Senhor Jesus, irmãos, olhando para essas pessoas, há alguns princípios muito ricos para nós aplicarmos na nossa vida. Primeiramente, na preparação de Esther, Vaste perde ali a posição de rainha, e aí é feito como se fosse um chamamento, as mulheres foram ali, e todas elas foram selecionadas e passaram por um período longo de preparação, para que o rei pudesse escolher quem seria a nova rainha. E Mordecai instruiu Esther, Esther se apresentou, e no capítulo 2, o versículo 12, nós podemos ver esse processo que o Senhor fez na vida de Esther. Esther 2, capítulo 12 diz: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Senhor Jesus, irmãos, esse processo, ele nos mostra que nós precisamos passar pela experiência de morte e de ressurreição. Na nossa vida prática,
a gente quase sempre quer provar a ressurreição direto. Mas tem 6 meses do óleo de mirra. Deus só opera a ressurreição naqueles que passam pela morte e pela morte de cruz. Eu queria abrir com os irmãos em Mateus 27. Senhor Jesus, aleluia. Para falar de um sentimento, irmãos, que particularmente o Senhor tem me tocado muito, que ontem nós compartilhamos um pouco com os jovens também. Mateus 27, o versículo 27, ele começa a descrever o momento da crucificação do nosso amado Senhor Jesus. Ele diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. O versículo 28 diz: despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. O processo da crucificação, irmãos, ele começa com uma coroa de espinho. Ele começa crucificando a nossa mente. O que tem ocupado a nossa mente determina se nós estamos passando pelo processo da morte ou não. Lá em Romanos 12 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa passar pela morte e ressurreição. A nossa mente, irmãos, ainda é muito terrena. A nossa mente ainda é muito visual. Se o Senhor está oculto, parece que Ele não está existindo. Parece que eu posso fazer qualquer coisa no meu dia a dia, porque o Senhor não está fisicamente do meu lado. Mas Ele está presente. Ele está presente olhando toda a terra, e Ele está presente no nosso interior. E por isso a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa receber esse óleo de mirra, para que nós possamos pensar naquilo que é eterno. Nós possamos pensar naquilo que está no coração de Deus, que é o povo dele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Depois desse processo de preparação, irmãos, que o Senhor colocou ali Esther como de fato a rainha, aconteceu que Amã, ele foi ganhando cada vez mais poder ao lado do rei Assuero. E o versículo 1 do capítulo 3 de Esther, versículo 2, perdão, ele diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Aquele homem pequeno, diante daquele homem Amã magnífico, ele foi ousado, porque ele era convicto do povo que ele pertencia. Amã, irmãos, nós vimos, ele era um descendente de Agag, dos amalequitas, que naquela experiência de 1 Samuel 15, o Senhor ordenou a Saul que aniquilasse, que destruísse totalmente a carne, destruísse totalmente aquele povo de Amaleque e a Agag. E Saul preservou. E isso produziu Amã. E Amã veio colocar uma ordem para que todos seguissem.
todos deveriam se curvar a Amã. Mas Mordecai, por certo, ele se lembrou daquilo que Deus havia falado. E ele não se prostrou. E aquilo deixou Amã indignado. E naquela indignação, ele decidiu que ele iria destruir o povo de Deus. Irmãos, a ira dele era tão grande, que no versículo 13 diz assim, não foi só que ele falou, ele fez questão de redigir em carta a raiva que ele tinha daquele povo. E ele diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Amã conseguiu mexer com o rei Assuero e mandou essa carta por todas as províncias, inclusive onde estava se reedificando o templo em Jerusalém. E o ódio, irmãos, era tão grande que era destruir, matar e aniquilar. O pecado que está na nossa carne, ele tem esse desejo. Quando nós somos tentados, irmãos, não é uma tentação superficial. É algo que Satanás usa, porque ele primeiro quer destruir, quer matar e aniquilar a nossa vida. Mas ele não faz só isso conosco. Ele faz isso com moços e velhos, crianças e mulheres. Ele destrói as famílias. Ele destrói a nossa pessoa. Por isso que o Senhor, quando falou em 1 Samuel, Ele não deu espaço para a carne. A nossa postura com a carne também tem que ser de aniquilar totalmente. Senhor Jesus, e graças ao Senhor, irmãos, o Senhor achou ali a Mordecai. E no capítulo 4, versículo 1, quando Mordecai leu isso, diz: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E ele chegou até a porta do rei. Senhor Jesus, esse aqui era o desespero que Mordecai tinha, para que a vida dele e a vida do povo de Deus fosse preservada. E aí ele vai até a porta do rei, Esther fica sabendo disso, ela manda um servo dela conversar com Mordecai. Esse servo começa a trazer as mensagens entre Esther e Mordecai, até que Esther fala para Mordecai no versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha.
Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se for Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Senhor Jesus. Mordecai, irmãos, aquele homem pequeno, ele se humilhou para que o povo de Deus fosse salvo. E ele chegou diante de Esther, que era a Daça, era aquela murta, pequena também. E ela diante do palácio do rei, se eu me achegar, talvez eu morra. Mas Mordecai despertou nela o propósito dela. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Esther, irmãos, significa estrela. Naquele momento de densas trevas do povo de Deus, ele precisava de uma estrela. Ele precisava que uma estrela se levantasse para que o povo dele fosse salvo. E ele falou para Esther: e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. O nosso Deus é um Deus oculto, mas é um Deus presente. E na presença dele, irmãos, ele desenhou onde eu estaria e onde você estaria. O teu lugar de trabalho, a tua família, o teu bairro, o bairro que eu moro, o meu grupo familiar, é para essa conjuntura. É para que nesse momento de densas trevas, haja estrelas brilhando para o povo de Deus. E aqui está o coração, irmãos, de alguém que sabe que é uma murta, mas quer ser usado por Deus. Esther não falou: deixa eu aproveitar de todo o acesso que eu tenho ao rei, porque foi o rei que me escolheu. Eu vou lá falar algo. Ela falou: vai jejuar, e eu vou jejuar. Eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o nosso Deus. E daqui, irmãos, o Senhor faz algo magnífico. E Ele começa a mudar toda a história do que estava acontecendo ali. E nós podemos ver, aqui no versículo 3, do capítulo 5, de quem era Esther. A forma como Esther era percebida pelo rei. Esther se aproximou do rei, e o rei disse, então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O rei considerava tanto Esther, que ele estava disposto a dar metade do reino para Esther. E aí, Esther, pela sabedoria do Senhor, ela ainda não fez nesse momento o pedido. E aí no capítulo 6, Amã, ele achava que estava com tudo sob controle, e o rei não conseguiu dormir naquela noite. E o rei pediu o livro de crônicas que contava quando Mordecai havia salvado o rei, ajudado o rei a não cair numa conspiração. E ali o Senhor usa Amã para conceder a glória para Mordecai. E aqui, irmãos, Esther está glorificada. Mordecai também está honrado e glorificado. Eles podiam ter deixado o povo morrer. Minha vida está boa, Senhor.
eu sou a rainha, eu vivo ao lado do rei. Mordecai passou a ser o braço direito do rei. Para quê que eu vou me dispor? O livro de Ruth, irmãos, e o livro de Esther tem um sentimento que precisa mexer no nosso coração. Eram pessoas que olhavam para o povo de Deus e não para si mesmos. Ruth abriu mão do que ela tinha e por meio dela o Senhor gerou Davi, que foi quem motivou toda a edificação do templo. E aqui em Esther, quando havia parado a reedificação do templo, e o povo de Israel estava para ser morto, imagina o nosso Senhor olhando dos céus. Eu amo Jerusalém. Isso está no coração do Senhor. E ele olhava todo o povo de Israel para ser aniquilado. Como que eu vou reedificar a minha casa? O Senhor levantou Esther. Porque Esther, irmãos, e Mordecai, olha o capítulo 8, o versículo 2 e 3. Diz assim: tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Esther não olhou se estava tudo bem com ela. Ela se humilhou e chorou, porque ela queria que o povo de Deus fosse salvo. O capítulo 10 de Esther, o último versículo, diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de todo o povo da sua raça. O Senhor precisa despertar o nosso interior, irmãos. Ele tem um desejo muito grande no coração dele, que é a edificação da casa dele. Se o Senhor já operou algo em nós, e nós temos vivido, de certa maneira, aspectos de bonança, nós não podemos estar satisfeitos, porque a casa de Deus ainda não está edificada. O Senhor não concluiu o ataviar da noiva dele. Esse tem que ser o nosso desespero, irmãos. Deus usou Ruth e Deus usou Esther para que por meio delas a casa de Deus pudesse ser edificada e restaurada. Porque o povo de Israel foi preservado em Esther, depois ele pode voltar em Neemias e em Esdras para concluir a edificação do templo e os muros. E eu queria terminar, irmãos, com o Salmo 132. Senhor Jesus, esse salmo Davi escreve, né? Fala de Davi. Não foi ele que escreveu, mas fala do coração dele. Depois que ele já tinha entrado no final da vida dele, que em tese ele poderia desfrutar daquilo que ele havia sofrido durante toda a vida. E naquele momento, aqui é um retrato do que estava no coração de Davi. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até
que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Que o Senhor nos dê esse sentimento, irmãos. Do Senhor vem tudo para nós. Tem vindo amigos, tem vindo bens, tem vindo saúde. Por essas coisas, nós damos graça. Mas tudo isso tem que ser entregue para Ele. Para que Ele possa expandir o seu reino e edificar a sua noiva. O nosso conforto não pode nos impedir de Deus fazer o que Ele deseja. Nós precisamos, irmãos, tocar nesse desespero que Esther tinha, nesse desespero que Mordecai tinha, porque hoje Amã tem tentado matar o povo de Deus. Nós temos visto famílias destruídas, casais destruídos, adolescentes e jovens destruídos, e muitas vezes nós estamos quietos. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor, para que Ele mude a nossa sorte, para que Ele edifique a casa dEle. Senhor Jesus, vamos orar um pouco, irmãos, com esse sentimento, para que o Senhor encontre em nós estrelas, para que o povo dEle receba a luz, e a casa de Deus seja edificada nos tempos dos fins. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, muito bom, né? Esse livro é bem fino, mas tem conteúdo muito doce, muito amável e também muito profundo e também muito atual. Dá para aplicar dia de hoje. Senhor Jesus, foi bem explicado, então eu queria aplicar essas palavras para o dia de hoje. Desde o livro de Ruth e Esther, a situação não estava boa. Principal personagem que Ruth e Naomi, né? A situação de Naomi, perdeu o marido, perdeu a Noemi, né? Noemi perdeu o marido e também perdeu 2 filhos. Também ela não estava no seu lugar, estava na terra de Moabita. Ruth, mesma coisa. Ela de nascença, não muito nobre, povo desprezado, né? A origem não foi muito boa. E também perdeu o marido. Senhor Jesus. E também Esther, mesma coisa. Esther e Mordecai. Uma situação, ambiente, é totalmente difícil, porque era escravo dos escravos. Foi escravizado pela Babilônia. Só que Babilônia também foi escravizado pela Medo-Pérsia. Então era escravo dos escravos. A situação era preto, nada boa. Como que está a situação de vocês? Está muito bom? A situação do Brasil também cada vez está piorando, né? E também, não espera muito melhorar esse mundo. Esse mundo tenebroso, como o irmão falou, cada vez mais vai esfriar amor, cada vez o homem vai ficar mais egoísta, vai piorar a situação. Senhor Jesus, só que esses 2 livros têm alguma coisa em comum. Essas quatro pessoas tinham alguma coisa diferente.
Por isso, Deus estava presente em oculta. Então, toda aquela situação difícil, Deus estava trabalhando. Aí mudou completamente a situação deles. Realmente, através de Ruth, nasceu Davi, através de Davi veio Cristo. E também através de Esther, realmente restaurou, quer dizer, o povo foi salvo, né? Como o irmão falou, ela foi uma estrela. Mudou toda a situação. Eu quero ler um versículo. Tudo isso porque realmente nós podemos aplicar, porque ele estava vivendo pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala assim: visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Nossa vida, a vida de cristão, andamos por fé, não pelo que vemos. Se a gente considerar muito nossa situação que estamos, a gente não consegue avançar. Nossa vida, viver pela fé. Andamos pela fé. Hebreus capítulo 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus, independente da situação, nós somos aqueles que vivem pela fé. Vivem pela palavra e oração. Pela visão. Senhor Jesus. Então, principalmente essas 4 personalidades, realmente ensina muitas coisas para nós. Como ele estava vivendo pela fé, realmente o coração deles, o que me impressionou, o coração deles é totalmente adequado, totalmente voltado para o Senhor. Realmente, vendo a primeira personagem que é Ruth, o coração dela voltado para Deus, voltado para Jerusalém. Através de ajuda de Noemi, ela conheceu pela palavra, ela conheceu o que estava no coração de Deus. O coração de Deus estava em Jerusalém, lugar de descanso. Então, através do testemunho de Noemi, e também pela palavra, Ruth também conheceu o que estava no coração de Deus. Por isso, ela poderia realmente não seguir Noemi, mas como já tinha falado, ela declarou que teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Dessa maneira, embora sabendo que vai ter dificuldade, porque ainda vai para outro lugar, distante, terra estrangeiro, ela vai sofrer. Mesmo sabendo que vai sofrer, ela optou por isso. Foi a escolha de Ruth. Hoje também nós temos que escolher. Embora podia haver dificuldade, nós optamos o que está no coração de Deus. Nós optamos caminho de Noemi, aquele que está à nossa frente, nos guiando para o que está na vontade de Deus. Senhor Jesus, realmente essas 2 pessoas, elas podiam optar e também vive totalmente para o Senhor, porque conhecia o que estava no coração de Deus. Esther não foi diferente. Mordecai também não foi diferente. O que impressiona é que Esther, embora com toda aquela dificuldade, ela pode até ser aniquilada, pode ser morta, e de qualquer maneira a presença do rei.
Mesmo assim, ela falou uma frase muito importante. Se perecer, pereci. Se perecer, perecemos. Nós temos que ter tal disposição, tal intrepidez. Senhor Jesus. E também Mordecai. Ele não curvou diante de descendente de Amaleque. Porque toda coisa de Amaleque realmente sempre contra a vontade de Deus. Então Mordecai começou humilde, pequena, mas realmente ele também conhecia o coração de Deus. Por isso, diante de situação tão difícil, ele não curvou, ele realmente não amoleceu. Ele foi firme. Senhor Jesus, realmente essas pessoas, embora a situação estava muito difícil, mas eles conheciam o que era mais importante. Que tal? Como é a nossa vida da igreja? Acho que a situação é a mesma coisa. Na verdade, desse livro, o tema é Deus presente que se oculta. Vocês têm essa experiência como isso? Vida de vocês, Deus está trabalhando ocultamente, ou pode até aparecer. Vendo todo esse livro, eu lembrei um versículo. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Deus está presente, claro, em todo lugar, para todas essas pessoas. Mas principalmente, esse versículo fala, esse tipo de pessoa que Deus realmente trabalha ocultamente e muda toda a nossa situação. Vamos ler todo mundo junto? Sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus, aqui fala de uma situação. Deus opera. Todas essas coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Vocês amam a Deus? Senhor Jesus. E também daquele que são chamados segundo o seu propósito. Vocês são chamados para seu propósito? Aleluia! Então Deus está trabalhando. Tenha mais um pouquinho de paciência. Deus vai aparecer. Deus está presente. Quanto mais preto, é melhor. Se a situação está boa, Deus de ressurreição, pouca chance para aparecer. Mas se a situação de vocês está ruim, é melhor ainda. Por isso nós podemos gloriar em tribulação. Quando não tem tribulação, não há como aparecer Deus de ressurreição. Ressurreição só acontece através de morte. Senhor Jesus. Por isso podemos gloriar em tribulação. Podemos viver pela fé. Senhor Jesus. Realmente nosso Deus é maravilhoso. Ele está trabalhando como trabalhou em Esther. Por outro lado, nossa vida da igreja de embelezamento. Durante um ano, 6 meses tomando banho de mirra, que banho de mirra significa morte. E também mais 6 meses com especiarias, principalmente aloé, né?
Então, significa a ressurreição. Então, esse livro, muito atual, está falando igual ao romano que estamos estudando. Vida da igreja. Nós fomos glorificados. Quando nós cremos no Senhor, já aconteceu muitas coisas. Já fomos salvos, já tornamos filhos de Deus, recebemos vida eterna, fomos reconciliados com Deus, podemos ir diante de Deus, propiciação já aconteceu, Senhor Jesus. Mas temos muito mais, muito mais. Porque vida de cristão, e vida da igreja, não somente justificação, mas está acontecendo a santificação. Santificação inclui a transformação da nossa mente. Temos que mudar nossa mente. Nosso ponto de vista tem que mudar. Temos que andar, não de acordo com o que nós vemos. Pela palavra, temos que mudar nossa mente. Temos que viver pela fé. Senhor Jesus! Transformação da nossa mente. Também conformação à imagem do Filho. E glorificação. Tudo isso está acontecendo em nossa vida, na vida da igreja. Oh, Senhor Jesus! Por isso, realmente, Romanos capítulo 8, e também todo esse livro fala, o Senhor coopera, Ele trabalha. Enquanto estamos em situação mais difícil, na tribulação, só que nós temos na tribulação, vida da igreja. Vida da igreja tem a palavra profética. E também tem os irmãos. Nós podemos, tudo isso ajuda para viver pela fé. Por isso mesmo, tendo tribulação, nós podemos gloriar no Senhor. Isso seria o ponto principal desse livro. Aqui realmente essas 4 personalidades conheciam a vontade de Deus. Naquela época, a vontade de Deus estava em Jerusalém. E também estava no povo de Deus. Realmente, o Senhor é maravilhoso. Eu vou ler agora uma parte desse livro, página 90, desse livro, né? Um pouquinho abaixo do meio. Irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus vem alertar-nos por meio dos fatos, que nosso Deus é vivo e que, embora seja muitas e muitas vezes ocultamente, Ele se responsabiliza pelo cuidado do seu povo e jamais falha. Nosso Deus é fiel e nosso Pai. Nada foge ao seu controle. Portanto, quando buscamos os seus interesses, quando buscamos o seu interesse, Ele supre todas as nossas necessidades em tempo oportuno. Aleluia! Realmente, nosso coração, temos que buscar seu interesse. Isso é vida da igreja. Essas 4 pessoas buscou o interesse de Deus. Nós estamos aqui na vida da igreja para buscar o interesse de Deus. Oh, Senhor Jesus! Desse livro fala muitos princípios. Não há como nós podemos expressar tudo em pouco tempo. Mas eu queria acrescentar mais alguns princípios. Aqui, quer dizer, falou coisa mais importante também. Como isso pode acontecer? De que processo? Qual é o princípio importante para realmente realizar a vontade de Deus?
um dos princípios mais importantes, o irmão já falou, temos que passar tratamento de mirra, né? E todo esse processo significa santificação da vida da igreja. Mas aqui, também, esse livro fala que o coração de Deus estava em Jerusalém. É o único lugar. É o único lugar. Por que o único lugar? Tinha 12 tribos. Para o povo ser um, Deus escolheu o único lugar. Assim, Deus pode descansar, nós também podemos descansar. Edificação acontece quando há paz, quando tem descanso. Não pelo esforço, não pela capacidade, não pela luta. Claro, tem que ter luta espiritual, tem que pregar o evangelho, tem que fazer obra. Mas esse livro fala depois antes disso era Juízes, e também outro livro depois de Juízes, como se chama? Não. Não, antes de Samuel. Juízes. Josué. Josué, Juiz, né? Ruth, né? Então, Josué e Ruth, Juízes, mostra muitas lutas. Luta contra Amaleques, mesmo entrando na boa terra de Canaã, houve muitas lutas. E Juízes também, sem rei, então o povo estava perdido. Fazia o que bem entender, né? Cada um fazia o que bem entender. Então tinha muita luta, tinha muita disputa. Só que não conseguiu o que estava no coração de Deus. Por isso existe esse livro de Ruth. Maneira como Deus trabalhar. Às vezes não é pela luta, não é pelo nosso poder, nosso esforço, nossa capacidade. Não pelo nosso esforço, nem é pela nossa capacidade, mas pelo Espírito. Realmente para cumprir a vontade de Deus, para que o Senhor pode voltar, precisa, irmãos, mais maduro. Noemi era a irmã madura. Embora marido dela desceu para a terra moabita, ela não reclamou. E também em nenhum lugar mostra que, mesmo o marido morreu, 2 filhos morreram, não murmurou contra Deus. Pessoal totalmente madura. E também ela pensou, situação de Ruth, né? 2 noras. Não pensou em si. Por isso falou que você vai, fica aí, né? Não precisa me seguir. Realmente pessoal totalmente madura. Então, esse livro não fala somente o que está no coração de Deus, maneira como realizar a vontade de Deus. Nós temos que aprender. Não pelo nosso esforço, não pela nossa capacidade, mas deixa trabalhar Deus triuno dentro de nós. Temos que aprender glória em tribulação, passar pela morte e ressurreição, através de pessoas maduras como elas, né? Que Deus pode realizar a sua obra. Por isso aqui livro de Ruth fala sobre o único lugar. Também fala sobre submissão. Recentemente, o Senhor está falando palavras proféticas. Palavra profética, na verdade, Deus usando a palavra profética para realizar o que estava no coração dele. Tem o plano para realizar o que está no coração dele, precisa da palavra profética. Mas a maneira como ele trabalhar é encabeçar.
Eu quero ler Efésios capítulo 1. Nove e 10, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. E também, versículo 21. Acima de todo principado e potestades e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Isso é maneira de Deus trabalhar. Para cumprir o que está no coração dele, ele vai restaurar seu reino, convergir tudo nele, que é Cristo. Não divergir. Por isso a vida da igreja tem que ter submissão. Para convergir, nós temos que saber. Sabe qual é o problema? Entre casal, entre irmãos, sabe qual é o problema? Não sabe sua posição. Cada um tem que saber sua posição. Não é? Vê nosso corpo. Cada membro tem sua função, sua posição. Não tem nenhum problema. Mas quando começar querendo mudar essa situação, muda essa posição, aí é a confusão. Eu estou vendo que realmente muito problema de casamento é por causa disso. A Bíblia fala que realmente mulher, posição de mulher, cabeça de mulher é homem. A fala sobre submissão. Hoje, quer dizer, o que está acontecendo é realmente posição de mulher igual a homem, mas a Bíblia fala isso. Vamos ler então, 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. É. 1 Timóteo, capítulo 2. Não. Capítulo 2, 11 a 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerce a autoridade do homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Senhor Jesus, na verdade, é um princípio, né? Então, para que realmente Deus pode dispensar, Deus pode trabalhar, Deus pode cumprir a tua vontade. Muito importante. Realmente nós temos que aprender a edificar um ao outro. Né? Aí realmente tem autoridade e submissão. E também cada membro tem que conhecer sua posição e sua função. Dessa maneira, o corpo pode ser edificado harmoniosamente. Senhor Jesus, realmente esse princípio é muito importante. Nesse livro fala sobre isso. E também, nós também temos que aprender com Mordecai, né? Que ele não se curvou diante de descendente de Amaleque. Muitas vezes, vida da igreja, o que atrapalha realmente
parte boa da nossa carne. Para Saul, foi falado para matar todo descendente de Amaleque e tudo que pertence. Só que Saul reservou o que era melhor de Amaleque. Então, parte boa da nossa carne, que sempre trabalha contra a vontade de Deus. O que aconteceu com a vida de Abraão? Abraão queria ajudar a Deus. Com a opinião de Sara, nasceu Ismar, né? Isso seria parte boa da nossa carne. Então, nós temos que aprender, igual com Mordecai, temos que ser absoluto, né? E não misturar, não trazer coisa natural para a edificação do corpo de Cristo. Para isso, nós temos que negar de si mesmo e tomar a cruz, seguir o Senhor. Isso é vida da igreja. Senhor Jesus, realmente, pelo desse livro, nós podemos experimentar Deus que é presente e trabalhando em nossa vida ocultamente. Porque nosso coração que amamos o Senhor e também fomos chamados para propósito de Deus. Senhor Jesus, realmente todos nós podemos crescer em vida e também pessoa de acordo com o coração de Deus. Jesus é o Senhor. Amém.